Olá, você mais uma vez aqui no Maringá Post. A gente abre espaço para uma boa conversa e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre gestão. E para isso, nós estamos recebendo o Milton Bettoni, ele que atua há mais de 12 anos como mentor, palestrante, consultor de várias associações comerciais do Estado do Paraná, do Instituto Mercosul, realiza treinamentos para capacitação de profissionais de venda, gestão comercial, liderança, implementação, reestruturação de departamentos comerciais. E nós vamos conversar um pouquinho com o Milton sobre as competências desse líder no cenário econômico e organizacional atual. Milton, seja muito bem-vindo aqui ao Maringá Post. Obrigado por aceitar nosso convite, abrir espaço na sua agenda para bater um papo com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo? Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com você, com a sua audiência, né? Sabemos aí da credibilidade, né, do Maringá Post e a sua, como profissional aí de tantos anos, né, na comunicação. É um prazer. Bom, eu gostaria de começar o nosso papo falando um pouquinho sobre esse universo da gestão, porque a gente sabe que o gestor, um bom gestor, ele precisa estar de olho, por exemplo, no desempenho da empresa e, obviamente, da equipe, precisa estar de olho em resultados, afinal, ele está ali exatamente para isso. Mas, por outro lado, ele também tem a missão de motivar a equipe, de engajar a equipe. E a gente tem observado várias reportagens mostrando que há um movimento que não é um movimento apenas aqui no Brasil, mas é um movimento global de pessoas que deixam suas empresas, às vezes optam, às vezes até por salários menores, em função de algum tipo de pressão, de não se sentir tão confortável. As pessoas têm levado muito em consideração aquilo que a gente conhece, que a gente chama de saúde emocional. Isso é um desafio novo, Milton? Ele não é um desafio novo, mas eu diria que nos últimos anos, né, porque talvez não nas últimas décadas aí, esse desafio ele vem aumentando, né? E, consequentemente, isso tem gerado um problema, não só para a empresa, mas para esse profissional também, que precisa se manter nesse mercado de trabalho, que hoje é mais exigente, né? Que hoje mensura muito mais resultado do que se media antigamente. Então, não é algo novo, mas é algo crescente, vamos dizer assim, nos últimos anos aí, Ronaldo. E as empresas e os colaboradores precisam saber lidar com isso, né? Você pontuou que é um problema para a empresa e também para o profissional. E antes de falar um pouquinho para a empresa, eu quero aproveitar esse gancho que você citou do profissional, que isso é um problema para o profissional. É um problema para o profissional porque ele acaba não conseguindo uma certa estabilidade na carreira, é um problema para o profissional porque quando ele sente pressão e troca, ele acaba não consolidando-se no mercado. Afinal, quais são os principais problemas para o profissional que acaba deixando a empresa em função, às vezes, dessa pressão? Então, veja só. Primeiro, eu parto do princípio que se eu tenho uma pessoa com uma estrutura emocional frágil, eu vou ter um profissional com uma estrutura emocional frágil, né? O profissional, ele advém da pessoa e não o contrário. Os problemas são inúmeros, né? A própria empregabilidade, a própria atratividade que esse profissional ele tem que entregar, né, para o mercado, para que ele possa não apenas permanecer, mas para que ele possa crescer, né? Porque eu acredito que hoje em dia, principalmente com as novas gerações, as pessoas elas não têm a ambição apenas de permanecer em um lugar, mas elas têm a ambição do quê? De estar ali e de ir escalando oportunidades nesse ambiente corporativo. Então, se ela não consegue lidar com essas dificuldades, com essa pressão, como você falou, dificilmente essa pessoa ela vai permanecer e pior ainda, né? Mais difícil vai ser dela escalar para cargos mais estratégicos dentro da empresa. Até porque quanto mais você escala nesse nível hierárquico, maior é a pressão. Não é verdade? E É, falando
Fique à E vontade. falando desse ambiente, né, corporativo que ele hoje ele exige mais, a gente a gente lembra, né, daquelas empresas que eram citadas, né, como aqueles ótimos lugares para trabalhar, a cultura Google, todo mundo queria trabalhar no Google, todo mundo queria trabalhar nas empresas, né, que tem esse estilo mais liberal, né, mais friendly, mais amigável, né? Mas a gente vê que essas empresas também exigem ali uma entrega, né? Então, esse ambiente você pode estar em qualquer empresa, o profissional ele pode estar em qualquer empresa, que vai sim existir ali um nível de pressão, de exigência para que o resultado possa ser entregue. A gente precisa compreender, né, nesse lugar, ocupando esse lugar de colaborador, né, de funcionário, né, de prestador de serviço, que a pressão ela é parte, né, do próprio processo de crescimento e o mercado ele deseja profissionais, ele espera também profissionais que possam oferecer algum tipo de performance que seja interessante para a própria empresa, né? Com certeza. E essa régua da pressão, Ronaldo, ela é algo muito particular. Porque eu e você podemos ser submetidos ao mesmo nível de exigência, e esse nível de exigência, que é o mesmo, trabalhamos em um mesmo ambiente corporativo, pode trazer reflexos e dores em níveis diferentes, né? De você em relação a mim, por exemplo. Então, a grande questão não está nem tanto no quanto de pressão existe, mas sim no quão o profissional está preparado para lidar com aquela pressão, com aquele nível de cobrança, com aquele nível de exigência, né? Então, essa régua é individual. E aí você trouxe um aspecto que me parece demandar do líder, né, uma habilidade bastante significativa, que é a percepção de que ele trabalha com pessoas diferentes. Totalmente. O líder ele precisa fazer aquilo que nós chamamos de liderança situacional. Então, se eu tenho 5 pessoas no meu time, muito provavelmente eu vou ter que imprimir detalhes dessa liderança com aspectos que atendam a cada um desses colaboradores. Então, é claro, eu tenho a minha central de trabalho, né? Eu tenho ali o meu pilar ali de como eu conduzo as coisas, mas nesse pilar eu preciso entender as particularidades comportamentais, técnicos, emocionais de cada profissional. E se eu sou um líder inteligente, eu vou fazer uma liderança adaptada a cada um deles. E ter uma equipe uniforme que seja igual, semelhante do ponto de vista comportamental, também não é positivo, não é verdade, Milton? Não, pelo contrário. Hoje nós precisamos de ter equipes multidisciplinares, com multi-habilidades, um time que se complemente, né? Se eu tenho todo mundo que pensa igual, se eu tenho todo mundo que se comporte igual, assim, a minha organização ela não cresce. Por quê? Porque é exatamente nessa diferença, né? Nesse desequilíbrio, vamos dizer assim, que a gente vai encontrar o quê? O resultado, né? Por quê? Porque às vezes eu tenho pessoas que são mais amigáveis, vamos dizer assim, e aí eu coloco essa pessoa lá para lidar com o cliente. Eu tenho pessoas que são mais racionais, e eu aloco essa pessoa numa área financeira, por exemplo. Então, essa diferença, essa disparidade, se ela for bem aproveitada, é o que traz também a competitividade para o negócio. Milton, você tem atuado justamente junto aos líderes para que eles possam reunir algumas dessas habilidades que você já citou e outras tantas que a gente poderia aqui listar. E eu gostaria de entrar um pouquinho agora nesse aspecto. Pensar um pouquinho, então, esse líder é treinável, ele tem a possibilidade de adquirir essas competências, porque às vezes a gente pensa no líder como um líder que tem essas competências de forma inata, né? Se você se dispõe e tem atuado para treiná-los, isso sugere que eles podem adquirir essas habilidades. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
liderança, né, assim como gestão, assim como qualquer outra profissão que a pessoa escolhe, né, ela é uma habilidade aprendida como qualquer outra. Então, ninguém nasce médico, ninguém nasce dentista, ninguém nasce professor, ninguém nasce jornalista, ninguém nasce treinador. As pessoas aprendem aquilo, elas se desenvolvem para poder executar aquilo. E liderança, né, estar em um cargo de liderança, estar em um cargo de gestão é a mesma coisa. Agora, uma das principais falhas, um dos principais erros que os próprios líderes, gestores e as empresas cometem é achar que alguém que está lá na operação, por exemplo, que o meu melhor vendedor, esse cara que é o meu melhor vendedor, ele vai ser um bom gerente, né? Então, isso não é uma verdade. Por quê? Porque as habilidades para se gerenciar serão muito diferentes das habilidades para se vender, por exemplo. E aí eu pego o meu melhor vendedor, por ele ser o melhor vendedor, eu vou lá e simplesmente promovo ele para ser o gestor da equipe de venda. E aí eu não capacito ele com essas novas habilidades que ele vai ter que ter. E aí eu falo, onde a gente perde um ótimo vendedor e a gente ganha um péssimo gerente, né? Mas respondendo a sua pergunta, sim, as pessoas elas podem ser treinadas, elas podem aprender, né? Desde que estejam dispostas para isso, desde que busquem esse conhecimento técnico e comportamental para se estar à frente, né? Gerindo uma equipe, liderando uma equipe. Eu já caminhando contigo aqui para o final desse nosso bate-papo, Milton, eu gostaria que você trouxesse a sua observação em relação ao próprio mercado, porque você pontuou, né, que a gente precisa desse líder devidamente treinado, devidamente preparado. É, Pelo mercado atual, a gente enxerga investimentos nessa área. As empresas elas estão de fato se profissionalizando ou há ainda um espaço bastante significativo para avanços nos modelos de liderança e principalmente na profissionalização, eu diria, desses líderes. Eu vejo que existe um avanço, mas nós estamos ainda muito longe do ideal. Primeiro, nós temos que pensar que essa capacitação ela tem que ter essa via dupla. A empresa tem que investir no colaborador, nesse gestor, nesse líder, mas esse líder, esse gestor, ele é o principal responsável por investir nele mesmo. A gente vê, né, em muitas empresas, eu estou sempre dentro de empresas, fazendo consultorias e mentorias, aí chega lá o gerente mesmo e fala assim, mas a empresa nunca me treinou. Né? O líder fala, mas a empresa nunca me mandou para um congresso, nunca me mandou para uma feira. Eu falo, tá, mas e aí? E o quanto você já investiu em você? O quanto você pegou o dinheiro do teu bolso e foi lá e colocou na sua formação? Quantas formações você fez, né, com o teu investimento? Então, é uma via de mão dupla. A gente tem avançado, as empresas têm avançado, mas eu diria que existem muitos e muitos quilômetros ainda para se conquistar. Até porque, Ronaldo, é, essa jornada ela nunca acaba, né? Ontem eu estava na academia e aí eu escutei duas meninas conversando e elas falavam assim: Nossa, graças a Deus que eu estou no meu último ano de faculdade e eu não vejo a hora de acabar porque essa rotina está difícil, né? E aí eu pensei comigo, né? Puxa vida, que inocência, né? Essa capacitação, o estudo, o conhecimento, isso para quem quer se diferenciar, isso nunca vai acabar, né? E assim dentro das empresas, por mais que as empresas capacitem, por mais que os próprios profissionais busquem essa preparação, isso é uma jornada que não acaba, né? Então, é preciso ter consciência dessa educação continuada que precisa estar ali na nossa cultura, né? Na cultura da empresa e na cultura do próprio profissional. Milton, eu gostaria de agradecer a sua disposição em falar com a gente. Espero que esse seja um primeiro de outros papos aqui no Maringá Post, de outras conversas. Muito sucesso para você. As pessoas que acompanharam nossa conversa, elas podem te encontrar nas redes sociais, né? Isso. Estamos lá nas redes sociais, Instagram, @MiltonBetoni, Betoni com 2 T's. E vai ser um prazer aqui me conectar com a tua audiência, as pessoas que estiverem nos vendo, nos ouvindo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Foi um prazer.
Nós conversamos com o Milton Bettoni hoje sobre gestão e você vai ficar à vontade aqui, vai assistir o vídeo, a gente vai colocar, marcar certinho, né, o arroba do Milton Bettoni lá no Instagram para que você tenha a possibilidade de assistir, de conversar, de bater um papo, saber mais a respeito desse assunto. E você que nos acompanhou, nosso muito obrigado.